Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo à minha série sobre liderança e gestão na igreja, nas organizações religiosas. No último vídeo eu falei sobre uma das tendências culturais, um desses movimentos influenciadores na nossa identidade, no nosso modelo de liderança, que é a tendência ao profissionalismo. O tema deste vídeo é a tendência cultural, o movimento influenciador a partir da teoria da empresa, da administração. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se, participe! Um dos movimentos mais influenciadores na identidade do líder cristão, da líder ou pastor, pastora de uma igreja hoje, é a temática da empresa, é o paradigma da administração. Richard Halverson fala que quando os gregos receberam o evangelho, eles o transformaram numa filosofia. Quando os romanos receberam o evangelho de Cristo, eles o converteram num governo. Quando os europeus receberam o evangelho, eles o transformaram numa cultura. E quando os americanos receberam o evangelho, eles o transformaram num negócio. Talvez a gente possa pensar nisso semelhante àquilo que acontece na igreja evangélica brasileira, na igreja brasileira, ou na religiosidade brasileira. Halverson talvez não tivesse visto ainda algumas das implicações e resultados desse modelo business e empreendimento quando a gente olha para as comunidades religiosas na América Latina e a sua presença na mídia. Assim você observa que muitos daqueles que lideram igrejas estão cada vez mais funcionando como empresários. Suas comunidades são verdadeiras empresas, organizações, e seus líderes se comportam como grandes gerentes de empresas. Especialmente nas últimas 2-3 décadas, a gente percebe a religiosidade brasileira adotando cada vez mais padrões empresariais e valores organizacionais. Afinal de contas, a igreja precisa crescer. Afinal de contas, essa comunidade precisa ter sucesso numérico, precisa levantar dinheiro. Então, as estruturas religiosas, instituições religiosas acabam se orientando cada vez mais para a produtividade, para a eficiência, para a estatística e para o sucesso. Na prática, essas tendências acabam reduzindo uma série de projetos, eventos e ministérios da igreja em habilidades controladas, administradas por um bom gestor, por um bom CEO, por alguém que tenha um MBA em gestão organizacional, para que possa manter a qualidade, a eficácia, a organização e a realização de certos objetivos. Nós vamos falar às vezes sobre a importância do planejamento, da organização para uma igreja local. Mas é muito sério quando a gente pensa no modelo de liderança apenas a partir de uma performance de estatística, quando a gente avalia apenas a excelência dos resultados financeiros e que vem a partir de uma reengenharia de ministérios e projetos alavancadas por eficiência estratégica de comunicação, como se fosse uma grande empresa. As igrejas, as organizações religiosas, as ONGs não são simplesmente empresas voltadas para o dinheiro, para os recursos, para o levantamento de recursos financeiros e pessoas. Isso acaba seduzindo líderes para que depositem sua confiança nas suas próprias habilidades administrativas e menosprezem aqueles que talvez sejam mais piedosos, sejam mais voltados para questões de qualidade, mais reflexivos, mais introvertidos, porque eles não têm necessariamente o mesmo conhecimento, a mesma capacidade, o mesmo tino administrativo para resolver os problemas da igreja. A modernidade, a pós-modernidade, tem exigido cada vez mais dos líderes religiosos que eles sejam menos moldados pelos valores cristãos ou de Cristo e mais influenciados pelas habilidades das empresas e organizações. As qualidades, as qualificações para alcançar sucesso, a busca a resolver os dilemas da comunidade, a complexidade da organização faz com que muitos líderes acabem frequentando então seminários e workshops populares voltados para o uso da empresa, da organização. Percebe-se, portanto, que a tendência cultural nas últimas décadas é que os líderes sejam, na verdade, grandes gerentes, estejam gerenciando, fazendo gestão de organizações focadas em objetivos claros
e que desprezem frequentemente necessidades emocionais, espirituais e éticas, porque eles estão tratando de consumidores e clientes exigentes e que precisam maximizar a sua penetração nesse mercado religioso competitivo. Então a liderança cristã, pastoral, de igrejas, de organizações, essa liderança religiosa acaba requerendo dos seus líderes que eles sejam grandes geradores de novos projetos, novos programas, gestores hábeis, que consigam manter a ordem, fazer com que tudo funcione redondinho, levantando recursos, não ficando em dívida, mantendo uma estrutura bem organizada, bem construída como uma igreja empresa, em que o líder acaba sendo avaliado pelos seus resultados, pelos seus produtos, especialmente em algumas áreas, dinheiro e pessoas. Aumenta o número de gente e a arrecadação dos dízimos está indo bem. Então o líder, nessa comunidade religiosa, sofrendo pressões por todos os lados, no momento específico, no contexto cultural da empresa, da organização, de um mundo globalizado, acaba vivendo numa tensão muito grande entre ser aquele líder espiritual voltado aos conceitos do Novo Testamento, de Jesus, de uma vida dadivosa, generosa, de serviço e de justiça, ou então ele deve se dedicar mais a essa organização, essa instituição que exige dele tempo, dinheiro, recursos, objetivos claros. Então ele vive nessa tensão entre organização e organismo. Por um lado, essa comunidade que ele está à frente é um organismo, é uma família, aquilo que a Bíblia chama do corpo de Cristo. Por outro lado, essa organização também exige uma série de habilidades e competências administrativas e empresariais. Lamentavelmente, então, as tendências culturais fazem com que esses líderes, mais empresários, mais gestores, enxerguem a sua igreja muito mais como organização do que como um organismo e tratam de suas igrejas, de suas estruturas, a partir de conceitos de um planejamento estratégico e frequentemente acabam tratando dos seus departamentos, projetos, estruturas como se fossem uma empresa que precisa de um bom gerenciamento. E de várias maneiras essa comunidade acaba perdendo um pouco da sua essência teológica, sua essência bíblica, como discípulos de Jesus, discípulos de um líder espetacular, extraordinário que é Jesus Cristo, mas que tem um modelo diferente, um modelo operacional diferente de agir de muitos dos conceitos das empresas e organizações nos dias de hoje. E assim, o líder acaba perdendo a sua identidade e a igreja perde a sua identidade como uma comunidade social participativa do reino de Deus. Desde Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, se tornou popular esse risco de que o líder cristão perca a sua própria identidade cristã e que a sua comunidade se degenere simplesmente numa religião, um ambiente que acaba controlando Deus, que gerencia a sua própria vida. E como muitos têm afirmado, o cristianismo, a cristandade hoje, acaba sendo meramente uma instituição, uma estrutura externa, perdendo essa essência de não religião. Na verdade, o cristianismo não é uma religião. A pergunta que nós devemos fazer, então, é se o conjunto de metáforas bíblicas, quando a igreja é descrita como essa comunidade família, a comunidade da luz, a comunidade grão de mostarda, essa comunidade embaixadora do reino, essa comunidade debaixo da cruz, reflete a identidade que nós estamos vendo hoje de muitos dos seus líderes. O que agrada a Deus, frequentemente, é a vida de homens e mulheres dispostos a servi-lo, a obedecer à sua vontade, fundamentados num conceito de liderança que é baseado na vida, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa identidade da liderança é fundamental. Deus, o Criador, nos colocou nesse mundo para que as pessoas possam experimentar os valores do reino. E as comunidades religiosas sejam ambientes onde eles experimentem esses valores do reino e aí, ao experimentar esses valores, eles glorifiquem a Deus que está nos céus.